E finalmente o Corinthians vai apresentar de forma oficial o segundo reforço dessa temporada 2026. E ainda falando sobre reforço, atacante Caio César deverá atrasar a sua vinda ao Brasil para assinar contrato com o Corinthians e tem informação que garante que Corinthians e Atlético Paranaense não estão mais negociando pelo zagueiro Kaká. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o zagueiro Kaká, pois tem informação que Corinthians e Atlético Paranaense não estão mais negociando pelo jogador. Alguns dias atrás, recebemos informações que o Atlético Paranaense estava tentando contratar o zagueiro Kaká do Timão. Kaká que entrou em campo pela última vez na derrota vexatória para o Bragantino por 3-0 na segunda rodada do Campeonato Paulista. Kaká foi muito criticado naquele jogo pelo fato dos 3 gols do Bragantino terem saído pelos lados dele, ele que acabou jogando improvisado como lateral direito, jogador que ficou de fora do majestoso do último final de semana, gerando dúvidas, mas o Dorival fez questão de informar que o Kaká acabou se machucando na derrota para o Bragantino, e realmente o Kaká está tratando de uma lesão no abdômen, jogador que acabou se tornando uma das últimas opções do Dorival para o sistema defensivo. Mesmo assim, tivemos informações que o Atlético Paranaense demonstrou interesse em contratar o jogador, na verdade levá-lo de volta, já que antes de vir para o Timão ele estava lá, mas temos atualizações em relação a isso. Pelas informações da setorista do Atlético, Monique Vilela, o Atlético desistiu de tentar a contratação do Kaká pelo desempenho que ele teve diante do Bragantino, desempenho muito abaixo. O Atlético questionando a postura do atleta, nesse caso acabou desistindo de tentar levá-lo de volta. E também temos informação que, na verdade, houve um desacordo entre as diretorias em questão de valores. Corinthians querendo o abatimento de aproximadamente 12, 13 milhões da dívida que o Timão tem pela vinda do Alex Santana com o Atlético e ainda pedindo mais 10 milhões de reais. Fato é que hoje o que se fala é que não existem mais conversas, não existem mais negociações entre Corinthians e Atlético pelo zagueiro. A minha opinião quanto a essas informações envolvendo o Kaká é a seguinte. Primeiramente, com todo respeito à informação da setorista Monique Vilela, mas eu acho muito estranha essa situação envolvendo o Atlético ter desistido mediante a postura do jogador. Por quê? Porque o Kaká já jogou lá no Atlético, jogou mais de um ano, então eles conhecem o Kaká. Eu não vejo apenas uma partida sendo o motivo principal para uma avaliação geral do jogador. Primeiro, o Kaká jogou improvisado como lateral direito. Eu, particularmente, jogo essa responsabilidade mais para cima do Dorival do que do próprio jogador. Todos sabemos das limitações do Kaká. E ainda o Dorival vai colocar o jogador improvisado na lateral. Então, ao meu ponto de vista, volto a dizer, com todo respeito à informação da setorista, mas temos os direitos de fazermos as avaliações em relação a essa informação. Ao meu ponto de vista, o mais correto é o desacordo financeiro. Corinthians querendo o abatimento da dívida e pedindo mais um valor. Analisando praticamente 13 milhões que o Corinthians deve, mais 10 milhões, estamos falando de 23 milhões, que é praticamente a dívida que o Corinthians tem com o Tokushima Vortis pela vinda do jogador. Dívida que inclusive pode se tornar um transfer ban. Então eu particularmente acabo colocando assim como mais correto essa informação. Mas o que podemos colocar como pelo menos um possível fato? Que as negociações não estão mais acontecendo e que o Kaká deverá ficar. Então vamos torcer para que o Kaká evolua e possa
ajudar o Dorival nessa temporada de 2026. Caso, de repente, chegue uma proposta por ele que seja boa para o Timão, eu acredito que não haverão dificuldades sobre a saída do jogador. Mas enquanto ele ficar, é que eu disse, vamos torcer para que ele evolua. E agora vamos falar sobre o quarto reforço do Corinthians dessa temporada de 2026, o atacante Caio César. Jogador era esperado para chegar no início dessa semana para realizar exames médicos, mas um atraso acabou acontecendo e eu vou contar tudo certinho para vocês. O Corinthians até o momento anunciou duas contratações. Gabriel Paulista, zagueiro, 35 anos, estava livre no mercado. Matheus Pereira, meio-campista, que veio por empréstimo do Fortaleza. Esses dois jogadores já fizeram, aliás, as suas estreias. O Matheus Pereira ainda não foi apresentado, daqui a pouco falaremos sobre isso. E o Corinthians também está próximo de anunciar a contratação do lateral direito uruguaio Pedro Milans, restando apenas alguns detalhes burocráticos. Então, nesse momento, 3 reforços, 2 já anunciados, um terceiro já fez exames médicos, está aguardando os últimos detalhes, e o quarto reforço, o atacante Caio César. O Caio César era aguardado, estava sendo aguardado no início dessa semana, mais precisamente hoje, terça-feira, dia 20 de janeiro, para que ele chegasse e realizasse os exames médicos e aí posteriormente assinasse o contrato. Mas um atraso acabou acontecendo. Pelas informações da Central do Timão, o Al Hilal era para ter assinado a minuta contratual que iria autorizar a saída do jogador. A previsão era que o documento fosse assinado na última sexta-feira, mas acabou não sendo assinado em razão do falecimento de uma pessoa próxima ao presidente do clube. Mediante a isso, o Al Hilal suspendeu temporariamente suas atividades. Com isso, os planos da chegada do jogador para esse início de semana acabaram não se concluindo. Mesmo com esse atraso, o jogador ainda é aguardado até o final dessa semana. Então, vamos aguardar o retorno das atividades lá no Al Hilal para que esse documento seja assinado, aí o atleta possa viajar, possa embarcar rumo ao Brasil. A minha opinião quanto a essa informação da Central do Timão sobre o Caio César é a seguinte. Primeiramente, muito importante essa informação. Por quê? Porque daqui a pouco iriam começar os questionamentos. Será que o jogador não vem mais? Será que a negociação travou? Será que aconteceu algo? Então, temos uma possível explicação sobre a não chegada ainda do atleta. Como eu disse, ele estava sendo aguardado no início dessa semana, mais precisamente hoje, terça-feira, dia 20. A previsão para assinatura do documento era para ter acontecido na última sexta-feira, mas estamos falando de um fato que ninguém estava aguardando. Simplesmente acabou acontecendo um falecimento de uma pessoa próxima ao presidente e as atividades acabaram sendo suspensas. Isso, num momento desse, absolutamente, que é considerado o fator normal. Enfim, estamos falando de um jogador que está sendo muito aguardado pelo Dorival Júnior. A vinda do Caio César está trazendo muito ânimo para o Dorival e para sua comissão técnica. Então, absolutamente que o Dorival quer contar com o jogador o quanto antes possível. Mas o que eu acabei de dizer a vocês, o presidente do Al Hilal acabou perdendo uma pessoa próxima. Então, esse momento é um momento de luto do comandante do clube da Arábia Saudita e todos temos que respeitar esse momento que está acontecendo lá. Enfim, eu acredito que as atividades já estão prestes a serem retomadas lá, se já não foram, e esse documento deverá ser assinado para que o Caio César venha. O importante é que o principal já foi feito. O Corinthians e o Al Hilal já entraram em acordo, o Marcelo Paes conseguiu entrar em acordo com a equipe saudita. Isso não é fácil de acontecer. O Corinthians já tentou várias negociações com o Al Hilal, não conseguiu, e dessa vez as coisas acabaram dando certas e o Caio César está sendo aguardado. Acabou acontecendo esse atraso, mas eu acredito que até o final dessa semana o jogador deverá chegar e dentro do Corinthians acredita-se que isso vai acontecer.
E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a apresentação de reforço. Finalmente, o Corinthians vai apresentar de forma oficial o segundo reforço dessa temporada de 2026. Até o momento, o Corinthians tem 2 reforços anunciados. Gabriel Paulista, zagueiro de 35 anos, que já foi anunciado, apresentado e já fez a sua estreia com a camisa do Timão. E o segundo reforço anunciado, Matheus Pereira, jogador que veio por empréstimo junto à equipe do Fortaleza, já fez a sua reestreia com a camisa do Corinthians. Matheus Pereira, que deixou o Timão há 10 anos atrás, rumo à Europa, e agora retorna para vai tentar, na verdade, reescrever a sua história com a camisa do Corinthians. Ele que há 10 anos atrás era um dos principais nomes das categorias de base do Timão. Como eu disse, o Matheus Pereira até o momento ele foi anunciado e já fez a sua estreia, pulou uma etapa, reestreia aliás. Só que o jogador ainda não foi apresentado, aquela apresentação que tem a sua primeira entrevista coletiva e tudo mais. E isso vai acontecer justamente hoje, dia 20 de janeiro, mais precisamente daqui a pouco, às 12 horas e 30 minutos, diretamente do CT Dr. Joaquim Grava, vai acontecer a primeira entrevista coletiva do Matheus Pereira desde que ele retornou ao Corinthians. Jogador que vai ter o primeiro contato com a imprensa de uma forma mais direta, vai responder as perguntas. Então hoje vai acontecer a apresentação do jogador que acabou se tornando o segundo reforço do Corinthians dessa temporada 2026, jogador que veio para preencher uma lacuna no meio de campo com a saída do Maicon. O Dorival acabou tratando como prioridade essa contratação. Matheus Pereira veio por empréstimo, lembrando que o Corinthians ainda segue no mercado buscando mais jogadores para a posição. Então hoje, às 12 horas e 30 minutos, acontecerá no CT Dr. Joaquim Grava a entrevista coletiva de apresentação do segundo reforço, da segunda contratação dessa temporada, o Matheus Pereira. A minha opinião quanto à apresentação do Matheus Pereira é a seguinte: acabamos aí tendo uma etapa que foi pulada, isso faz parte, normal, mediante ao aperto do calendário. Geralmente os passos em sequência são jogador anunciado, apresentado e aí ele estreia, mas o Matheus Pereira acabou reestreando aliás, antes da sua apresentação. Isso é normal. É importante essa apresentação para que o jogador acabe respondendo alguns detalhes, alguns questionamentos. Estamos falando da segunda contratação dessa temporada. Eu, particularmente, fiquei bastante animado com a vinda do Matheus Pereira. Gostei da reestreia dele. Ele entrou no segundo tempo contra o São Paulo. Demonstrou até um certo nervosismo, apesar de podemos considerá-lo já um jogador experiente, mas demonstrou um certo nervosismo, errando alguns passes simples logo que entrou, mas o Matheus Pereira acabou sendo fundamental no gol de empate do Corinthians no Majestoso do último domingo. Saiu do pé dele o passe em direção ao Breno Bidon, um passe de qualidade no meio dos defensores adversários. Não é qualquer jogador que acha um passe desse. O Bidon acabou disputando a bola, que acabou chegando no Pedro Raul, que deu assistência para o Bidon marcar o gol de empate. Então, segundo reforço dessa temporada, já foi anunciado, reestreou e será apresentado hoje. Para mim, muito importante a vinda do Matheus Pereira. Estou muito animado com esse retorno dele. Acredito que ele vai fazer sucesso com a nossa camisa. Então, hoje, daqui a pouquinho, de repente, o momento que você estiver assistindo esse vídeo, já aconteceu a entrevista coletiva. Mas hoje, dia 20 de janeiro, é a data da apresentação do jogador, entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, zagueiro Kaká, o que vocês acham que realmente aconteceu para que supostamente Corinthians e Atlético tenham encerrado as negociações sobre o jogador. E quanto ao Caio César atrasando, vocês acreditam que o jogador chegará ainda essa semana?
E sobre a apresentação do Matheus Pereira, o que vocês pensam em relação ao jogador após ele já ter feito a sua reestreia com a camisa do Timão? Vocês acham que dessa vez ele será aquele jogador que nós imaginávamos que ele seria há 10 anos atrás? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!